Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Que Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. A porção de hoje é a porção de número 43, porção Maceei. Maceei quer dizer estágios. Essa porção vai começar no capítulo 33, a partir do verso 1, e vai até o 36, verso 13 de Bamidbar, Números. Ou seja, essa é a última porção, a porção que vai finalizar, que vai fechar o Sefer Bamidbar, o livro de Número, que, semelhante ao livro de Vaikra, tem um total de 10 porções. A Haftará dessa porção vai estar em Jeremias, no capítulo 2, a partir do verso 4 e vai até o verso 28. E também no capítulo 3, no verso 4. Na Torá, pessoal, essa porção vai ter 4 capítulos e 132 versos. Ela vai ter bastante assunto, né? Como sempre, a gente vai fazer um resumo. Convido você a estar conosco. Com certeza, alguma coisa Adonai vai falar ao seu coração. O primeiro assunto dessa porção vai ser estágios, onde Adonai vai dizer para Moshe colocar na ordem a lista de todos os 42 estágios que o povo de Israel passou. O que seria estágios, pessoal? Cada local onde o povo de Israel se acampou, o Eterno vai chamar de estágio. Então, nesses 40 anos que o povo peregrinou aí pelo deserto, eles acampou em 42 locais. Só que a Torá narrou apenas 21, ou seja, narrou apenas a metade. Para que nós ficássemos sabendo desses outros 21 que a Torá não citou até o momento, o Eterno então mandou que Moshe, para finalizar esse livro de Bamidbar, colocasse na ordem cada um dos estágios. Então é por isso que a gente vai saber que no total foi 42 estágios. Mas a Torá narrou apenas 21 estágios, ou seja, a Torá citou acontecimentos em 21 locais. Já em outros 21, a Torá vai citar apenas que eles passaram por lá, mas não vai citar nada que aconteceu nesses locais. É algo bem interessante, né? Por que o Eterno faz questão de citar cada um desses locais para nós? Tudo tem significado, pessoal, tudo tem importância. Vocês sabem que no hebraico, cada letra, cada palavra, cada número tem um significado. Então, não é por acaso, pode ter certeza que o Eterno mandou que fosse registrado cada um desses estágios. Dentro da narrativa desses estágios, o Moshe vai falar sobre a morte de Aharon, que aconteceu precisamente no estágio de número 34, e é interessante que a Torá vai citar o dia exato da morte de Aharon. Isso é muito raro de acontecer. A escritura não cita, assim, a data da morte das pessoas. Ela cita, né, quantos anos as pessoas tinham, ou quantos anos elas viveu, mas narrar o dia exato da morte somente Aharon. Após citar os 42 estágios, após citar também a morte de Aharon, a Torá vai dizer qual era a recomendação para o povo de Israel quando eles adentrassem a terra de Canaã. O Eterno vai dizer que eles terão que derrubar por terra todos os altares que lá estiver, e eles terão também que expulsar os povos que ali habitam. Depois a porção vai falar sobre a extensão da terra. A Torá vai dizer qual é o local onde começava a terra e aonde ia ser finalizado, né, o território de Israel. Vai citar também o nome dos líderes de cada tribo. Esses líderes serão responsáveis pelo sorteio da terra. Esses líderes, pessoal, que a Torá vai citar na porção de hoje, são aqueles que foram responsáveis pelo segundo censo. Não sei se vocês se lembram que no início desse livro de Bamidbar houve o primeiro censo. E lá naquele primeiro censo, o Eterno citou o nome do príncipe de cada tribo, inclusive citou o nome de Nachon, né? Nachon, que é bem famoso, bem conhecido, ele era o príncipe da tribo de Yehudá. Mas agora, no final, 40 anos depois, quem que é o príncipe da tribo de Yehudá? Não é o filho de Nachon. O filho de Nachon é Salmão, ele também será famoso,
mas ele não é o príncipe agora dessa tribo. O príncipe agora é Caleb, isso vai estar dentro dessa porção. Então, todos os nomes de príncipes que a Torá vai citar dentro dessa porção são aqueles que foram responsáveis pelo segundo censo. É a geração nova, são os príncipes novos que são responsáveis aí por cada tribo. Cada tribo tem um líder, cada tribo tem um príncipe. A partir de agora, quando o tabernáculo levanta de lugar, são esses que vão ser citados dentro dessa porção e comanda, né, que lidera aí quando eles vão marchar aí seguindo com o tabernáculo. Após o Eterno citar o nome desses príncipes que serão responsáveis aí pelo sorteio, o Eterno vai falar também sobre as cidades que o povo de Israel terão que dar para os levitas, já que eles não terão parte na terra. A terra será sorteada entre as tribos, mas a tribo de Levi ela não terá herança, já que a tribo de Levi foi separada para cuidar do Miscã, para cuidar das coisas relacionadas ao tabernáculo. A herança deles é o Eterno. Eles terão direito sim às cidades, e essas cidades serão doadas aí pelas 12 tribos. Ao todo serão 48 cidades. A Torá também vai falar sobre as cidades de refúgio, que serão ao todo 6 cidades. Essas cidades serão para refúgio daqueles que venham a causar a morte de uma outra pessoa. Se a morte dessa pessoa foi um acidente, ele então terá como se refugiar, fugindo, né, do vingador, do parente mais próximo da vítima, porque a Torá ela autoriza, o Eterno autorizou dentre o povo de Israel que quando acontecesse um assassinato, o parente próximo da vítima que sofreu a violência, ele poderia, com toda a liberdade dada por Adonai, vingar aquele que derramou o sangue. Assassinato, pessoal, é o primeiro pecado na Escritura a ser citado como pecado de morte. É algo que a Torá abomina e o Eterno deixa claro. Assassinato é pecado de morte, não existe expiação, nunca houve expiação para um assassino. Então, muita gente não leva isso em conta, muita gente nem sabe disso, né? Mas o assassinato é o primeiro pecado na Escritura a ser citado como pecado de morte. O Eterno dava tanta autoridade de vingar isso, que para poupar que pessoas morressem por inocência, o Eterno então vai estabelecer as cidades de refúgio. E a porção vai finalizar falando novamente sobre as filhas de Zelofeade, que a gente já viu em porções anteriores, quando elas reivindicou a Moshe o direito de ter herança, já que o pai delas não teve nenhum filho homem. O Eterno concordou com essa ideia, disse que era justo isso, autorizou Moshe e inclusive estabeleceu esse regulamento. Só que o que vai acontecer? A tribo de Manassés, que é a tribo de onde faz parte essas mulheres, vão reivindicar a Moshe, vão dizer para Moshe que essas mulheres não podem casar com homens de outras tribos, porque senão ia virar uma confusão. Essa terra que pertencia a essas mulheres poderia passar para homens de outras tribos, isso não ia dar certo, e o Eterno vai concordar com isso, vai dizer que isso está certo. As mulheres que têm herança terão que casar com homens da mesma tribo. Bom, então esses são os assuntos, né, dessa porção. Vamos começar a fazer a leitura, vamos ver um pouquinho de cada assunto. O primeiro assunto é os estágios. A gente vai ler apenas alguns estágios para que vocês entendam o que significa esses estágios, por que eles estão aqui. Lá no canal Techuvá Total, pessoal, com certeza o Moré Felipe ele vai explicar o significado de cada um desses estágios. Inclusive, tem lá no canal Techuvá Total uma playlist mostrando o significado de cada um dos estágios. Nós não vamos fazer isso na porção de hoje, porque se a gente fosse fazer isso, a gente tinha que ficar somente nesses estágios. E o nosso propósito aqui é fazer um resumo geral da porção, para que vocês entendam o contexto da porção, quais são os assuntos da porção e por que esses assuntos foram citados agora, por que eles entraram em cena agora. Então eu convido vocês a estar conosco lá no canal Techuvá Total, onde o Moré Felipe com certeza vai explicar o significado de cada um desses estágios. Vamos então começar a leitura no capítulo 33 de Bamidbar, pessoal, que vai iniciar dizendo assim: estes são os estágios da jornada do povo de Israel, quando deixou a terra do Egito,
dividido em grupos sobre a liderança de Moshe e de Aharon. Então veja só, a Torá vai começar agora a narrar na ordem cada um dos estágios. Vocês vão perceber que muito desses estágios que a gente vai ler já foi narrado. Mas por que a Torá está repetindo isso? Veja só, pessoal. No livro de Shemot, a Torá vai narrar a saída do povo de Israel lá de Ramsés até a chegada do povo de Israel no deserto do Sinai. Nessa caminhada, que durou aí um período de 47 dias, eles caminharam 12 estágios. 12. Mas a Torá narrou apenas 9. Ou seja, a Torá ocultou de nós a informação de 3 estágios. Depois o pessoal vai sair ali do estágio número 12 e vai para Cades Barneia. Nessa caminhada de 11 meses, eles vão caminhar 21 estágios, mas a Torá vai narrar apenas 3 estágios. E depois, de Cades Barneia em diante, eles vão caminhar 9 estágios e aí sim a Torá vai narrar todos esses estágios. Então preste atenção. No total, o povo de Israel caminhou 42 estágios, mas a Torá narrou apenas a metade, narrou apenas 21. Inclusive tem gente que diz por aí que o povo de Israel acampou em 21 locais. Por quê? Porque a Torá cita 21 locais onde o povo parou e cita o que aconteceu nesses locais. Mas não foi somente esses 21 locais que o povo de Israel parou. O povo parou em 42 estágios. Essa lista vai ser dada agora aqui na ordem. No capítulo 33, o Eterno ordenou para Moshe que ele colocasse na ordem cada um desses acontecimentos. Aí fica a pergunta, mas por que a Torá não narrou 21 estágios? Não narrou o que aconteceu nesses estágios, pessoal. Preste atenção. Quando o povo de Israel saiu de Ramsés, para onde que eles estavam indo? Qual que era o alvo? Qual que era o foco? O alvo era o Monte Sinai. Então, tudo que vai acontecer nessa caminhada que tem uma conexão, que tem uma ligação com o Monte Sinai, a Torá vai narrar. O que acontecer nessa caminhada que não tiver relação nenhuma, que não tiver conexão nenhuma com o Monte Sinai, a Torá não vai narrar. Mesma coisa vai ser quando ele sair aí do Monte Sinai em direção a Cades Barneia. O alvo é Cades Barneia. Eles vão caminhar 21 estágios. Mas a Torá vai narrar apenas 3. Por quê? Porque o que vai acontecer nesses 3 estágios tem conexão. Um estágio tem conexão com o outro. Ou seja, os acontecimentos desses locais têm conexão um com o outro. Então, a Torá cita apenas os locais mais importantes. A Torá é bem resumida. Inclusive, a gente pode perceber isso quando a gente lê os Salmos, quando a gente lê os profetas. Nos Salmos e nos profetas, vai ser citado muitas coisas que aconteceu na caminhada do povo pelo deserto que não está registrado na Torá. Por quê? Porque a Torá é bem resumida, existem peças que estão faltando na Torá, que estão nos profetas, que estão nos salmos. É muito importante vocês se atentar para isso. Moshe registrou cada um dos estágios da jornada por ordem de Adonai. Ou seja, Adonai ordenou que Moshe colocasse na ordem cada um desses estágios, pessoal, cada um desses locais que eles parou. Eis os pontos de partida de cada estágio. Então, ele vai começar agora na ordem, vai colocar na ordem para nós qual foi cada um desses estágios. Eles começaram a jornada de Ramsés, ou seja, Ramsés é o primeiro estágio. Isso no primeiro mês, no 15º dia do primeiro mês, na manhã depois de Pessa, ou seja, no primeiro dia da festa de Matzah, que inicia no dia 15 do mês primeiro. Essa festa acontece num período de 7 dias. Eles então deixaram Ramsés na manhã do dia 15. O povo de Israel partiu com orgulho à vista de todos os egípcios. Isso enquanto os egípcios sepultavam os que tinham sido mortos por Adonai, todos os primogênitos. Adonai também executou juízo sobre os seus deuses. Então a Torá faz questão de dizer que o povo de Israel saiu lá do Egito no dia 15, ou seja, no primeiro dia de Matzah,
enquanto o Egito estava sepultando os primogênitos que foram mortos, porque naquela noite, né, na noite de Pêssah, o Eterno passou e matou todos os primogênitos do Egito. Por isso que os primogênitos de Israel são consagrados para Adonai, tá, pessoal? Porque Adonai matou os primogênitos do Egito e separou os primogênitos de Israel como santo para Adonai. O povo de Israel então partiu de Ramsés e acampou em Sucote. Então preste atenção, Ramsés é o estágio 1, Sucote é o estágio número 2. E é muito interessante isso daqui, pessoal. Por quê? Porque eles saíram de Ramsés quando? Saíram de Ramsés na festa de Matzah. Pessa Matzah, que é a primeira festa. Sucote é o nome da última festa. Vocês sabem que o povo de Israel celebra 7 festas anuais, festas essas que foram estabelecidas por Adonai. A primeira é a festa de Pessa Matzah, que foi quando eles deixaram o Egito. E a última festa é a festa de Sucote. Claro que aqui não está falando da festa de Sucote, aqui está falando de um local cujo nome eles deu o nome de Sucote, mas é algo profético, né? Mostrando, apontando para a última festa. De Sucote, eles partiram e acamparam em Etã. Então, Etã é o estágio de número 3, na beira do deserto. De Etã, eles voltaram para Pi-Hairote e acamparam diante de Migdol, ou seja, aqui é no Yansuf, aqui é o estágio de número 4. Então percebe, pessoal, que esses 4 primeiros estágios são dentro do território do Egito. O povo de Israel caminhou 4 estágios ainda dentro do território do Egito. Eles vão atravessar o Yansuf na última noite da festa de Matzah. Ou seja, no dia 21 do mês 1 é quando eles vão chegar no deserto depois de atravessar o mar. Eles vão atravessar o Yansuf na noite do dia 21. Eles então partiram de Pi-Hairote, né, na noite do dia 21, e atravessaram o Yansuf e prosseguiram jornada de 3 dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara. Mara, então, é o estágio de número 5. É onde a água amarga vai ser transformada em água doce, né, após Moshe jogar um galho de árvore na água sobre a orientação do Eterno. Depois eles vão partir de Mara e vão chegar até Elim, que é o estágio de número 6. Lá em Elim havia 12 fontes e 70 palmeiras, por isso ele se acampou ali. De Elim eles caminharam e pararam diante do Yansuf. Olha só, pessoal, por que eu marquei de vermelho aqui? Porque lá no livro de Shemot não cita esse estágio aqui. Aqui é o estágio de número 7. A Torá não tinha narrado ainda esse estágio, por isso que o Eterno falou para Moshe colocar na ordem aqui no capítulo 33, para que a gente soubesse, né, quais foram os locais que eles passaram. Do Yansuf eles caminharam e acamparam no deserto de Sim. Aqui é o estágio de número 8, mas a gente achava que era o estágio de número 7, né, porque no livro de Shemot pulou daqui de Elim, já pulou para o deserto de Zin, ou seja, pulou o Yansuf. Mas o deserto de Sim é, na verdade, o estágio de número 8. A Torá citou esse deserto lá no livro de Shemot. Aqui no deserto de Sim foi aonde começou a cair o man. Então, a partir daqui, 32 dias após eles terem saído do Egito, no dia 17 do mês 2, começou a cair o man, e aí esse man vai cair durante 40 anos. Somente no Shabat que não caía o man, porque na sexta-feira o Eterno mandava a porção dobrada. Do deserto de Zin, eles partiram e acamparam em Dokfa. Olha só, está em vermelho aqui por quê? Porque o livro de Shemot não narrou esse estágio aqui. Então, o Eterno fez questão que Moshe colocasse na ordem agora, já que o livro de Shemot narrou apenas os locais mais importantes, onde aconteceu eventos que a Torá fez questão de citar. Mas agora não, agora o Eterno exigiu de Moshe que ele narrasse a ordem, né, de cada um dos acontecimentos. De Dokfa, eles foram e acamparam em Alush. Está em vermelho também, por quê? Porque esse acampamento aqui não tinha sido citado ainda até o momento.
De Alush eles foram e acamparam em Refidim. Aqui sim a Torá citou. Aqui foi aonde não havia água para eles beber. E foi também aonde houve a guerra contra Amaleque. Aqui é o estágio de número 11. E de Refidim eles foram e se acamparam no deserto do Sinai, o estágio de número 12. Então veja só para você entender por que está sendo narrado novamente os estágios, porque agora o Moshe está colocando na ordem cada um desses estágios. A gente percebeu que eles então caminharam 12 estágios, mas a Torá tinha narrado apenas 9. Todos esses estágios aqui foram narrados lá no livro de Shemot. Quando foi que eles chegaram aqui, pessoal, no deserto do Sinai? Eles chegaram aqui no dia 1º do mês 3, 47 dias após ter saído do Egito. Essa informação está em Shemot, capítulo 19, no verso 1. 3 dias depois, o Eterno falou as 10 palavras, ou seja, o Eterno falou no dia 4 do mês 3 as 10 palavras. Moshe então subiu na montanha, para receber essas 10 palavras. Ele vai ficar lá durante 40 dias. Quando Moshe desce da montanha, ele já tinha em mão o projeto do Mishkan. Mas o que vai acontecer? A gente sabe que o povo de Israel tinha feito um bezerro de ouro. Moshe então quebrou aquelas 2 tábuas. Pelo fato de Moshe ter quebrado as tábuas, não tinha mais por que fazer o tabernáculo. A única razão do tabernáculo existir era as 2 tábuas da Torá. Moshe então quebrou essas 2 tábuas. Ele então vai pedir perdão para Adonai. Vai ficar 40 dias pedindo perdão, até que Adonai aceita, o pedido de perdão e diz para Moshe preparar mais 2 tábuas e subir até a montanha onde Adonai ia escrever novamente as 10 palavras. Moshe fez isso, subiu na montanha, ficou mais 40 dias em cima da montanha, até que o Eterno escreveu novamente as 10 palavras. Ele então vai descer da montanha, pessoal, no dia 10 do mês 7, no dia de Yom HaKippurim. Ele vai descer com o rosto glorificado, com as 2 tábuas de pedra escritas novamente pelo dedo de Adonai. Ele então vai fazer uma tenda, provisória, fora do arraial. Inclusive essa tenda também é chamada de tenda do encontro, onde Josué ficava fazendo a segurança dessa tenda. Toda vez que o Moshe saía dessa tenda para conversar com o povo, ele tinha que colocar o véu, porque o seu rosto estava glorificado. Vocês lembram disso? A gente já estudou isso em porções anteriores. Até que o Eterno vai ordenar a construção do Mishkan. Eles então vão começar a construção do Mishkan, e a construção do Mishkan vai durar um período de 5 meses. O Mishkan vai ser colocado de pé, então, no dia 1º do mês 1º do próximo ano. Ou seja, 300 dias após eles ter chegado aí no deserto do Sinai. E é interessante, pessoal, que 50 dias após o tabernáculo ficar de pé, eles vão levantar acampamento novamente, caminhando, só que agora em direção a Cades Barneia. Então, quando é que eles vão deixar o deserto do Sinai? A exato 350 dias depois deles ter chegado aí. Eles vão ficar acampados 350 dias aí de frente do Monte Sinai. Eles então vão deixar o Monte Sinai no dia 20 do mês 2 do ano 2449. Essa informação está em Números, capítulo 10, verso 11. Eles então vão sair daqui do deserto do Sinai, que é o estágio de número 12. Qual seria o próximo estágio? O próximo estágio seria o estágio de número 13, que é Kivrot Hatavá. Aqui o povo vai ter desejo de comer carne, O Eterno vai mandar aquelas codornizes. Muitas pessoas vão morrer aqui. Depois eles vão partir e vão acampar no estágio de número 14, que é Hazerot. Aqui em Hazerot vai acontecer aquele episódio de Miriam. Miriam falando mal de Moshe. Ela vai ser afligida por Tsaraat. Vai ter que aguardar 7 dias, até que ela seja purificada da Tsaraat, para que eles possam continuar a caminhada. Mas é interessante que o livro de Bamidbar vai pular de Hazerot para Cades Barneia. Mas veja só, pessoal, Hazerot é o estágio de número 14. Cades Barneia é o estágio de número 33. Isso quer dizer o quê? A Torá deu um salto de
19 estágios. Mas por que a Torá deu esse salto tão grande? Volto a dizer, por causa das conexões. O que aconteceu em Kivrot Hatavá? O povo foi influenciado pelos estrangeiros a ter desejo de comer carne. O que aconteceu em Hazerot? Aharão foi influenciado por Miriam para falar mal de Moshe. O que aconteceu em Cades Barneia? Moshe foi influenciado pelo povo a enviar espias para espiar a terra. Então são 3 acontecimentos que têm conexão. O Eterno está mostrando que nós podemos facilmente ser influenciados um pelo outro. Inclusive Moshe foi influenciado pelos líderes das tribos, quando eles tiveram a decisão de ir espiar a terra, e a gente viu a tragédia que foi tudo aquilo. Por isso que a Torá citou apenas 3 estágios, mas o povo caminhou 21 estágios. Então veja que coisa interessante, pessoal. O livro de Shemot, o povo caminhou 12 estágios e o livro de Shemot narrou apenas 9. Já no livro de Bamidbar, pessoal, o povo de Israel vai caminhar 30 estágios, mas a Torá vai narrar apenas 12 estágios. Então a Torá já tinha narrado 9, com mais 12, 21. Ou seja, são 42 estágios, mas a Torá narrou apenas a metade, apenas 21, porque 21 estágios que a Torá não narrou, nós não sabemos o que aconteceu nesses locais. A Torá agora vai dizer apenas que eles passaram por esses locais, mas não vai dizer o que aconteceu. Eles então partiram do Monte Sinai e chegaram, até Cades Barneia. E aqui em Cades Barneia, pessoal, é o local onde eles vão ficar mais tempo. Quanto tempo o povo de Israel vai ficar aqui em Cades Barneia? Eles vão ficar aqui exatamente 37 anos e 3 meses. Como que a gente sabe disso, pessoal? Porque no capítulo 20 de Bamidbar vai dizer que eles chegaram aqui no mês 1. E aqui no capítulo 33, no verso 38, vai dizer que o Aharon morreu no mês 5, 37 anos depois. Ou seja, o povo de Israel ficou 37 anos e 3 meses parado ou paralisado aqui nesse estágio. Mas por quê? O povo de Israel, eles iam caminhar apenas 33 estágios. Esse era o plano do Eterno. Daqui de Cades Barneia, eles iam tomar posse da terra. Mas a gente sabe o que aconteceu. Eles foram espiar a terra, o povo se revoltou contra Moshe, e por isso Adonai determinou que eles não iam mais entrar na terra. Toda aquela geração ia morrer pelo deserto. Eles então vão ter que ficar mais 38 anos peregrinando aí. Eles vão ficar então esse período aí, nesse estágio aqui, no estágio de número 33, que é o estágio Kadesh, que quer dizer santo. Nesse estágio vai acontecer muita coisa. O que vai acontecer aqui? Aquele homem vai cortar lenha no Shabat, vai ser punido de morte. Vai acontecer a rebelião de Cora. Vai acontecer a morte de Miriam. E vai acontecer também de Moshe ferir a rocha. Tudo dentro desse estágio de número 33. Quantos anos eles ficou aqui? 37 anos e 3 meses, tá, pessoal? Isso a gente consegue ver seguindo, a ordem, a cronologia que a Torá está nos dando. Após todos os homens acima de 20 anos morrer aí pelo deserto, e todos eles vão morrer aqui nesse estágio de número 33, o povo de Israel então vai começar a marchar, vai começar a andar. Eles têm que percorrer ainda 9 estágios. Esses 9 estágios eles vão percorrer nos últimos 8 meses. Por isso que no verso 37 vai dizer assim: eles saíram de Kadesh, que foi o estágio que eles ficaram por mais tempo, e acamparam no Monte Or, junto à fronteira da terra de Edom. Segundo a ordem de Adonai, Aharon, o Corém, subiu ao Monte Or e morreu ali. Quando que ele morreu, pessoal? Olha só, no dia 1º do mês 5 do ano 40, após a saída do povo do Egito. Olha só, se ele morreu no mês 5, quando foi que o povo chegou aqui? No mês 1. Então ele está morrendo há exato 37 anos e 4 meses após eles ter chegado aí em Kadesh Barneia. Eles ficaram rodando aí em torno desse deserto de Zin,
por um período de 37 anos e 3 meses. E é muito interessante, né, a Torá narrar o dia exato da morte de Aharão. A gente vai perceber que Aharão morreu, então, no último ano, no estágio de número 34, e ele vai morrer a exatos 180 dias antes de Moshe. E a Torá vai dizer que ele tinha 123 anos quando morreu no Monte Or. Bom, pessoal, a Torá vai continuar narrando, né, cada um dos estágios. Eu fiz uma leitura rápida para vocês, só para que vocês entendessem o porquê que a Torá está narrando novamente cada um desses estágios, colocando, né, agora na ordem cada um deles. O próximo assunto que a gente vai ver, pessoal, é a ordem que o Eterno vai dar para o povo de Israel, já que muito em breve, sobre o comando de Josué, eles vão atravessar o Jordão. E o Eterno vai dizer o que é que eles têm que fazer quando eles atravessar o Jordão. É o que a gente vai ler agora, a partir do verso 50, do capítulo 33 de Bamidbar. O Adonai falou a Moshe nas planícies de Moabe, junto do Iardém, diante de Jericó, e ele disse: fale ao povo de Israel que quando vocês atravessar o Iardém, o Jordão, entrando na terra de Canaã, vocês devem expulsar de diante de vocês todos os povos que vivem na terra. Então veja só, a primeira missão do povo de Israel, ao adentrar a terra, era expulsar os moradores da terra. Por que eles tinham que fazer isso, pessoal? No livro de Vaikra vai dizer que a terra de Canaã estava vomitando os seus moradores, devido aos pecados abomináveis daquele povo. Esse povo de Canaã, o povo que habita aí, que será expulso pelo povo de Israel, é no momento o povo mais depravado que existe na face da terra. Eles cometiam pecados abomináveis, pecados que o Eterno chama de pecados de morte. Que pecados são esses? Muita gente quer saber o que é pecado de morte, mas eles querem ter a resposta no Novo Testamento. Mas não é lá que você vai ter essa resposta, pessoal. Pecado de morte, quem define, quem decide, quem diz é a Torá. Na porção Mispatim, no capítulo 21 de Shemote, o Eterno já citou alguns pecados de morte. Mas aonde o Eterno vai citar mais toda a lista de pecado considerado de morte é na porção Kedoshim, no capítulo 18 e também no capítulo 20 de Vaikra. Lá está a lista de todos os pecados de morte, e o Eterno deixa claro que aqueles que cometessem aqueles pecados deveriam ser punidos de morte. Um homem que tem relação sexual com seu filho ou com sua filha deveria ser punido de morte. Quem tivesse relação sexual com um animal também seria punido de morte. Assassinato também é pecado de morte. Idolatria é pecado de morte. Agredir os pais também é pecado de morte. Então existe uma lista. Se eu não me engano, são 12 ou 13 pecados considerados como pecado de morte. Isso está no capítulo 20 de Levítico. Se você querer conferir, o Eterno vai dizer lá, quem praticasse aqueles pecados seria punido de morte. E o povo de Canaã, o povo que habita na terra para onde Adonai está enviando o seu povo, eles praticavam todos esses pecados. Por isso, eles deveriam ser tirados da terra. Eles deveriam ser exterminados. Se eles não fugissem, se eles quisessem confrontar o povo de Israel, o Eterno está dando toda a liberdade para que o povo de Israel eliminasse esse povo. Então veja o que o povo de Israel tem que fazer. Primeira coisa, expulsar os habitantes da terra. Segunda coisa, derrubar por terra todos os altares aonde era adorado os milhares de deuses, né? Porque o povo de Canaã, os cananeus, era um povo totalmente politeísta, eles adoravam centenas ou milhares de deuses. O que mais tinha lá era altares. Então o povo de Israel tinha que chegar, primeira coisa, fazer a limpeza, tirar esse povo impuro, purificar essa terra, derrubando por terra todos os altares, limpando, né, de uma vez por toda essa terra, porque essa terra é santa, pessoal. Desde o princípio, o Eterno já separou a terra de Canaã, porque o reinado do Machia será desde Israel.
O Mashiach vai reinar a partir de Sião. A terra de Canaã é um local santo que o Eterno separou. Desde o princípio, o Eterno separou. O que acontece? Esses cananeus, eles acabou invadindo essa terra. O Eterno então permitiu que eles ficassem aí até chegar ao limite dos seus pecados, né? A gente vai ver que Adonai falou isso para Abraão. Adonai diz que quando os pecados dos amorreus chegassem ao limite, então o Eterno ia enviar os descendentes de Abraão e tirar de lá aqueles moradores, que no caso é os cananeus, para então o povo de Israel tomar posse dessa terra. E é o que vai acontecer agora. Essas são as orientações que o Eterno está dando para o seu povo. Vocês devem expulsar os habitantes da terra e viver nela, pois eu, Adonai, dei a terra a vocês como propriedade. Essa terra, pessoal, pertence a Adonai. Essa terra é do Eterno. Tanto é que ele vai dizer, lá no livro de Vaikra, que o povo de Israel não poderia vender essa terra de forma permanente. Por quê? Porque a terra pertence a Adonai e o povo de Israel era como moradores temporários nessa terra. Era como inquilinos. Por isso que o Eterno cobra o dízimo, por isso que o Eterno pede uma porcentagem do que eles produzem, porque a terra o Eterno está dando para eles, mas para eles usufruir dessa terra, para eles manter essa terra santa, essa terra pura, mas essa terra na verdade pertence ao Adonai. E ele continua dizendo: vocês vão herdar a terra mediante a sorteio, de acordo com as famílias. Deem mais terra para as famílias maiores e menos terra para as famílias menores. Isso faz tudo sentido, né? Uma família, quando tivesse muitos membros, ele precisaria, claro, de uma extensão maior para poder plantar, para poder arar, para poder produzir alimentos. Já a família que tinha poucas pessoas ia receber uma herança menor. Essa é a instrução do Eterno. Vocês vão herdar de acordo com o sorteio. Sobre quem cair a sorte, essa terra será dele. E vocês vão herdar a terra de acordo com a tribo de seus ancestrais. Então veja só, a terra de Canaã, para onde o povo de Israel está indo, ia ser dividida, pessoal, em 9 tribos e meia. Por quê? Porque 2 tribos e meia não vai atravessar o Iardém. 2 tribos e meia vai ficar a leste do Jordão. Elas vão ficar com o território que pertencia a Seom, o rei de Esbom, e o território que pertencia a Og, o rei de Bazã. Então, somente 9 tribos e meia vai atravessar o Iardém. Então, o território de Canaã, toda a terra de Canaã, seria dividido entre 9 tribos e meia, e o tamanho desse território seria de acordo com o tamanho das tribos. Por isso que foi preciso fazer o censo, para saber qual tribo tinha mais pessoas. E é muito interessante, pessoal, que 2 tribos, que é a tribo de Yehudá e a tribo de Efraim, essas 2 tribos já tinham o seu território definido. Essas 2 tribos já sabiam qual território ia pertencer a eles. Por exemplo, quando o nosso pai Iaco, ele voltou, da casa de Lavã com a sua família, qual foi o primeiro local que o nosso pai habitou? Ele habitou em Siquém. Ele habitou ali por um período de 10 anos. Ele comprou ali de Hamor um pedaço de terra, e é justamente esse local onde será sepultado os ossos de Yosef, e é justamente esse território que vai pertencer a Efraim. Depois que o nosso pai deixou Siquém, fugindo, porque os filhos de Iaco matou todos os moradores ali, naquele episódio de Diná, o nosso pai então foi para Hebrom. Então, os 2 locais onde o nosso pai habitou, primeiro Siquém, segundo Hebrom, esses 2 locais já estão definidos. Siquém vai ficar com a tribo de Efraim, por quê? Por causa de Yehoshua. O Eterno vai honrar Yehoshua, como vai honrar também Caleb, que é os 2 espias que foram espiar a terra e que mantiveram a confiança no Eterno. Por isso, esses 2 já têm os territórios definidos. Já as outras tribos, não. As outras tribos terão que participar de sorteio. É o que Adonai está dizendo aqui. E o Eterno continua dizendo: no entanto, se vocês não expulsar os habitantes da terra de diante de vocês,
eles serão como farpas em seus olhos, como espinho em seus lados, ou seja, como espinho em suas costas. Essa é uma figura de linguagem, né? Ou seja, esse povo serão problemas para vocês. Eles serão perturbação para vocês lá na terra que vocês vão viver. E nesse caso, eu, Adonai, falando, né? Farei com vocês o que pretendia fazer com eles. Então o Eterno está sendo bem claro aqui. Se eles não expulsassem todos os cananeus, esses cananeus no futuro ia ser pedra de tropeço para esse povo. Por quê? O povo de Israel ia acabar aprendendo com os cananeus a fazer aquilo que eles não poderiam nem sequer pensar em fazer. Lá na porção Kedoshim, o Eterno deixou claro, o Eterno avisou, na verdade na porção Ahareimot, né? O Eterno disse que se o povo de Israel aprendesse os estatutos, ou seja, os ruquins e os mispatins do povo que habitava lá na terra de Canaã, o Eterno então ia punir esse povo, eles seriam expulsos da terra, assim como o Eterno está fazendo agora. Agora o Eterno vai colocar para fora todos os cananeus. Mas se o povo de Israel aprendesse com os cananeus os mesmos erros que os cananeus praticavam, o Eterno também ia colocar para fora o seu povo, e é exatamente o que vai acontecer. A história diz que o povo de Israel chegou ao ponto de ser pior do que esses cananeus aqui, pessoal. A gente vai ver no livro de Ezequiel, por exemplo, Adonai chega a dizer que Sodoma e Gomorra era considerada inocente ao se comparar com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então veja que ponto chegou esse povo. Claro que isso vai ser séculos depois, né? O povo de Israel vai declinar muito, vai se corromper muito, ao ponto do Eterno ter que tirar esse povo da terra da onde o Eterno está enviando. Então percebe que a missão do povo de Israel ao entrar na terra, primeiro era expulsar os habitantes, né, que ali estava. Segundo, derrubar todos os altares, tudo que fosse relacionado a outros deuses. E terceiro, dividir a terra, e essa divisão era por sorteio. E é o que o Eterno vai falar agora no próximo capítulo. No capítulo 34, a gente não vai ler, mas o capítulo 34, pessoal, o Eterno vai dizer a extensão do território, vai dizer onde vai começar a terra de Canaã, a terra, né, que ele está dando para o seu povo. E vai dizer também aonde que vai ser a fronteira desse território. E o Eterno vai repetir dizendo que todo esse território deverá ser dividido através de sorteio. E o Eterno vai citar o nome do líder de cada tribo, aqueles que vão ser o responsável pelo sorteio. Esses líderes são aqueles que participaram do censo. Deveria ser, na verdade, 38 anos atrás, né, pessoal? Então, quem seria o líder 38 anos atrás, por exemplo, da tribo de Yehudá? Era Nachon. Só que agora o tempo se passou, Nachon não está mais vivo, e o líder da tribo de Yehudá agora não é o filho de Nachon. Agora é Caleb. Ou seja, houve uma alteração, né? Mudou a liderança de todas as tribos, não é mais as famílias que antes lideravam. Agora são outros nomes. A lista vai estar, pessoal, toda aí no capítulo 34. Caso você queira saber o nome do líder de cada tribo, é só você ler esse capítulo 34 que vai falar, além dos nomes, né, desses líderes, vai dizer também qual seria o território que o povo de Israel ia tomar, que o Eterno ia dar para o povo de Israel. Agora a gente vai para o capítulo 35, pessoal. Por quê? No capítulo 35, o Eterno vai falar sobre as cidades para os levitas. Os levitas não terão herança. A gente já viu isso em porções anteriores, pelo fato deles ter sido separados para o serviço no Mishkan. Eles não vão ter herança no sentido de ter terra, mas eles terão direito a ter cidades para habitar. E quem vai doar essa cidade para os levitas? Serão as tribos. Então o Eterno vai dizer que as 12 tribos deverão separar ao todo 48 cidades e destinar para os levitas, inclusive destinar arrebaldes, né? Ou seja, uma parte em volta das cidades para que os levitas pudessem também criar os seus animais, pudessem também plantar alguma coisa. Os levitas, eles não iam produzir a terra para o comércio, conforme as outras tribos. Eles também não iam criar animais para comércio. Eles criavam animais
somente para o básico, né? Então vamos ler agora o capítulo 35, que vai iniciar dizendo assim: Nas planícies de Moabe, junto do Jardém, diante de Jericó, o Adonai disse a Moshe: Ordene ao povo de Israel que eles deem aos levitas cidades em que eles vivam da herança que eles vão receber, e que deem também aos levitas parte da terra vazia em volta das cidades. Ou seja, o povo de Israel vai receber a terra de Canaã, que o Eterno já disse, a gente não leu, mas no capítulo 34 o Eterno vai dizer toda a extensão, onde será a fronteira de toda essa terra que o Eterno está doando para Israel. O que as tribos deveriam fazer? Eles deveriam pegar cidades e destinar para os levitas. Então as tribos teriam que fazer isso, essa é a ordem do Eterno. Eles, os levitas, devem receber as cidades para viverem nelas, ao passo que a terra vazia, em volta da cidade, será para plantio e também para os seus animais. Então percebe que os levitas também iam plantar. Mas eles iam plantar o quê, pessoal? Eles poderiam plantar alguma horta, alguma fruta. Eles não iam fazer produção agrícola como as outras tribos. Não, eles iam ter um pedaço pequeno de terra apenas para criar os seus animais e para plantar ali algumas frutas ou alguns vegetais, legumes, enfim, o necessário, o básico, para que eles pudessem consumir no seu dia a dia. E o Eterno vai dizer qual será a extensão. Veja só, a terra vazia à volta da cidade, que darão para os levitas, deverá se estender por uma linha de 500 metros, do muro da cidade para fora. Olha só, seria na verdade 500 metros em cada lado. 500 metros para o sul, 500 para o norte, 500 para o leste e 500 para o oeste. Ou seja, 500 metros em torno da cidade ia pertencer aos levitas. Para quê? Para que eles pudessem criar os seus animais, para que eles pudessem plantar aí também alguma fruta, algum legumes, ou seja, plantar aquilo que eles desejassem. E as cidades que vocês devem doar para os levitas serão 6 cidades de refúgio, para as quais permitirá que fuja a pessoa que matar alguém, e outras 42 cidades adicionais. Então perceba, pessoal, ao todo, o povo de Israel deveria destinar para os levitas 48 cidades. Dessas 48, 6 seriam como cidade de refúgio. Todas essas cidades deveriam ter terra vazia, medindo 500 metros em cada um dos seus 4 lados. Com respeito às cidades que vocês derem, dentre as posses do povo, tome muitas de quem tem muita e poucas de quem tem poucas. Cada tribo vai contribuir com as cidades dos levitas de acordo com o tamanho da sua herança. Então veja só, se são 48 cidades e ao todo são 12 tribos, se fosse dividir de forma igual, seria 4 cidades por tribo, Cada tribo doaria 4 cidades. Mas acontece, pessoal, que tem tribo que vai ter um território maior do que a outra tribo. Então o que o Eterno disse? As tribos vão contribuir com cidades de acordo com o tamanho do seu território. Ou seja, a tribo que tiver um território maior terá que dar mais cidade. A tribo que tiver um território menor terá que dar menos cidades. Então os levitas eles vão ficar espalhados, vão ficar misturados com o povo de Israel. Isso é muito interessante. Dentro de todo o território de Canaã, ou seja, dentro de todas as tribos, vai ter cidades destinadas para os levitas. É uma forma que o Eterno estabeleceu para que os levitas estivessem entre o povo, no meio do povo, Isso com certeza é profético. Eu acredito que isso aponta também para o milênio, quando os santos que estarão reinando com Mashiach também, eu acredito que estarão espalhados entre as nações, assim como o Eterno espalhou aqui as tribos de Levi. Agora, para a gente finalizar, a gente vai ver as cidades de refúgio, pessoal. Por que das cidades de refúgio? Então percebe uma coisa, são 48 cidades e dessas 48, 6 são cidades de refúgio. Isso quer dizer o quê? Que a cada 8 cidades, uma era tirada para ser como cidade de refúgio
E existe um motivo muito sério para isso. Por que o Eterno estabeleceu essa cidade de refúgio? A gente vai entender isso fazendo a leitura. Convido você a prestar bastante atenção nos detalhes. Por que o Eterno fez isso, pessoal? Isso é muito interessante. Isso nos traz um grande ensinamento. No verso 9 vai dizer assim: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, quando vocês atravessar o Jordão em direção à terra de Canaã, vocês devem designar cidades para serem cidades de refúgios, para as quais alguém que tenha matado uma pessoa por engano possa fugir. E essas cidades serão refúgio do parente mais próximo da pessoa morta, que, de outra forma, poderá se vingar da morte do seu parente, matando o assassino, antes de ele enfrentar o julgamento diante de toda a comunidade. Veja só, pessoal, o assassinato é o primeiro pecado a ser citado na Escritura como sendo pena de morte, como sendo pecado de morte. Então, se você quer saber o que é pecado de morte, assassinato é o primeiro. Porção Mispatim, lá em Shemot, capítulo 21, o Eterno vai falar sobre isso. Quando alguém tira a vida de uma outra pessoa, quando alguém assassina uma outra pessoa, ela cometeu um pecado de morte. E qual era a pena? A pena era a morte. O juízo, o mispate, era a morte. Mas acontece o seguinte: pode ser que aquela pessoa que tirou a vida de uma outra pessoa não fez isso de propósito. Pode ter acontecido por um acidente. Então, nesse caso, a pessoa tinha essa cidade de refúgio para quê? Para se refugiar, porque dentro da cidade de refúgio, ninguém poderia tirar a vida de ninguém. Nem o vingador, porque o Eterno deu toda a liberdade, tá, pessoal? Quando alguém assassinasse uma outra pessoa, o parente mais próximo da vítima tinha toda a autoridade dada pelo Eterno para vingar o sangue derramado. Por que o Eterno permitiu isso? Não seria isso um grande derramamento de sangue? O Eterno não diz na Torá que não pode matar? Então tem muita gente que não entende essas coisas e fala que a Escritura é contraditória. Entenda, pessoal. Quando se vingasse um sangue derramado, isso não é chamado de assassinato. Isso é chamado de mispat, de juízo. Quando alguém mata uma outra pessoa e o parente daquela pessoa que morreu venha e vinga aquele que matou, matando também aquele que tinha matado, isso é um mispate, é um juízo. O Eterno permitiu que fosse assim porque a intenção do Eterno não é que haja uma pessoa matando outra. Pelo contrário, a intenção é evitar, é colocar medo nas pessoas, sabendo que se ela tirar a vida de uma outra pessoa, ela também será executada. Imagina que se alguém pensasse que se ele matasse alguém, ele também seria punido de morte, com certeza a pessoa não ia fazer isso. Então, o juízo, quando ele é severo, ele tem essa proposta. O propósito é evitar, é prevenir e não promover, né, o assassinato, como muitas pessoas pensam que a Escritura está incentivando o assassinato. Mas não, o Eterno estabeleceu esse regulamento severo para que as pessoas jamais tivessem coragem de tirar a vida de uma outra pessoa. E é o que Adonai vai explicar. Na sequência, ele vai continuar dizendo: com relação às cidades a serem dadas, vocês terão 6 cidades como cidade de refúgio. Vocês vão dar 3 cidades a leste e 3 cidades na terra de Canaã. Ou seja, 3 cidades vai ficar do lado de lá do Jordão, né, junto com aquelas tribos que não quiseram atravessar o Jordão. E 3 cidades de refúgio serão dentro da terra de Canaã. Ou seja, será dividido de forma estratégia para ficar fácil para que as pessoas que precisam de um refúgio conseguem fugir e correr até essa cidade, sem que o vingador o alcance, né? Essas 6 cidades servirão como refúgio para o povo de Israel e também para o estrangeiro que reside no meio de vocês. Quem matar uma pessoa por engano poderá fugir para lá, ou seja, poderá correr para essa cidade de refúgio. Entretanto, se o agressor ferir uma pessoa com um objeto de ferro e lhe causar a morte, trata-se de um assassino. O assassino deverá ser executado. Então a Torá, pessoal, não dá brecha. Se foi assassinato, se a pessoa matou o outro de propósito, é assassinato.
Se é assassinato, é pecado de morte. Quem cometeu o assassinato deve ser executado. E o Eterno continua: se o agressor bater em alguém com uma pedra para matar e ele morrer, ele então é um assassino. O assassino deverá ser executado. Se alguém bater no outro com um objeto de madeira capaz de matar e a pessoa morrer, ele é um assassino e o assassino deve ser executado. Então percebe que a Torá é bem categórica. O assassino deve ser executado. Se ficar provado que foi um assassinato, então aí não tem misericórdia. Se alguém tirou a vida do outro de propósito, ele também deve ser executado. Esse é um mispate, é um juízo que o Eterno estabeleceu. O parente mais próximo, ou seja, o vingador, executará o assassino. Quando o encontrar, ele deverá executá-lo. Então imagina que alguém tirou a vida de um jovem. O irmão desse jovem, ou talvez o pai desse jovem, o parente mais próximo desse jovem poderia vingar. Ele tinha o direito de executar aquele que matou o jovem. Mas com um detalhe, pessoal: só poderia vingar se fosse comprovado que foi um assassinato. Se foi uma morte por acidente, ou talvez brigando sem querer, alguém feriu o outro e o outro morreu, nesse caso não é considerado como assassinato. Então existe uma diferença entre assassinato. Muitas pessoas não entendem isso e por isso não conseguem compreender a escritura. Da mesma forma, se ele empurrar alguém com ódio ou jogar alguma coisa contra ele, causando-lhe a morte, ou ainda se bater com a mão, dando soco com hostilidade, de maneira que a pessoa venha a morrer, quem feriu deve ser executado, pois ele é um assassino e o parente mais próximo, ou seja, o vingador, vai executar o assassino quando o encontrar. Ele deverá executá-lo. Então veja, pessoal, que isso é autorização do Eterno. O Eterno autorizou que o parente próximo da vítima executasse, vingasse aquele que viesse assassinar alguém. E na sequência o Eterno vai explicar que pode ser que a pessoa derrubou o outro, ou talvez empurrou o outro, sem a intenção de matar. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, a pessoa terá direito de fugir para a cidade de refúgio e aguardar o julgamento. Então será feito o juízo, será feito o julgamento para ser definido, se a pessoa matou o outro por vontade própria, ou foi um acidente, ou foi uma fatalidade que aconteceu no momento de uma briga. Então a cidade de refúgio é para isso. O Eterno deixou tão claro que o vingador poderia vingar aquele que cometesse assassinato, mas o Eterno está criando aqui uma proteção para aqueles que talvez tirassem a vida de alguém sem ter a intenção. Porque se o Eterno não fizesse isso, o que ia acontecer? Aí sim ia virar um grande derramamento de sangue. De repente acontecia um acidente, nesse acidente alguém morreu, o parente daquele que morreu ia querer executar aquele que foi culpado pelo acidente. E no verso 25 vai dizer que a comunidade vai proteger o assassino do vingador. Aqui está falando o assassino que matou a pessoa sem a intenção. Ele deverá então ser julgado. Mas antes que aconteça o julgamento, ele deverá ficar dentro da cidade de refúgio, porque ali ele estará protegido. Ninguém pode entrar na cidade de refúgio para vingar alguém. Agora, se ele saísse da cidade de refúgio, ainda que ele não tinha cometido um assassinato por intenção, o vingador poderia sim vingar, poderia sim tirar a vida dele. É o que vai dizer no verso 26, onde diz assim: no entanto, se o assassino ultrapassar os limites da cidade de refúgio para a qual ele fugiu, o parente mais próximo, ou seja, o vingador, o encontrando, poderá matar. O vingador vai matar o assassino e mesmo assim ele não será culpado do seu sangue. Então só existia uma forma da pessoa se proteger. Se ele causou a morte de uma outra pessoa, ele tinha que fugir para essa cidade de refúgio. Ele deveria ficar lá nessa cidade até que houvesse o juízo, até que houvesse o julgamento, e nesse julgamento seria definido se a pessoa foi culpada ou não. Se ele não estivesse na cidade de refúgio, o parente próximo daquele que morreu
poderia encontrar ele e o vingar. E a Torá vai dizer que mesmo assim, esse que vingou não seria culpado do sangue. Por quê? Porque aquele que tirou a vida do outro não foi para a cidade de refúgio, ou ele saiu da cidade de refúgio, algo que não poderia acontecer. Se ele fazer isso, ele estaria correndo aí um grande risco de perder a sua vida. Se alguém matar uma pessoa, o assassino será executado, conforme o testemunho de 2 pessoas. Mas o testemunho de apenas uma pessoa não será suficiente. Ou seja, ninguém pode ser executado com o testemunho de uma só pessoa. É preciso que haja 2 testemunhas que comprovem que realmente aquele homem cometeu o assassinato. E além disso, não aceite resgate em lugar da vida de um assassino. Se ficar comprovado que ele matou outra pessoa de propósito, porque ele odiava aquela pessoa, ele teve realmente a intenção de matar, nesse caso não tem expiação, nesse caso não tem resgate, nesse caso não tem nada que se possa fazer. Ele deverá ser executado. E da mesma forma não pode aceitar o resgate daquele que fugiu para a cidade de refúgio. Resgate esse, né, que permita que ele volte para a sua terra antes da morte do sacerdote. Também não pode aceitar o resgate. Aquele que fugiu para a cidade de refúgio, ele deverá ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Se ele querer pagar, né, um resgate, pagar uma indenização para que ele possa voltar para a sua terra, voltar para a sua família, não pode aceitar esse resgate. Ele tem que ficar lá até a morte do sumo sacerdote. E o Eterno vai dizer que desse modo vocês não vão macular a terra em que vocês estão vivendo, pois o sangue contamina a terra. E nessa terra nenhum resgate será feito pelo sangue derramado, exceto com o sangue de quem derramou. Olha só, pessoal, quando alguém derrama o sangue de uma outra pessoa, ou seja, quando alguém comete um assassinato, só existe uma forma de ser expiado isso: derramando o sangue daquele que cometeu o assassinato. Isso é muito sério. O Eterno leva muito em conta sangue derramado, e o Eterno deixa claro que aquele que derramar o sangue de uma outra pessoa, ou seja, tirar a vida de uma outra pessoa, só existe um resgate a ser feito, tirando a vida daquele que cometeu esse assassinato. Tudo isso para impedir que a terra de Canaã fosse contaminada com sangue derramado. E, infelizmente, isso não adiantou, porque a gente vai ver nos profetas que houve um tempo em que muito sangue inocente estava sendo derramado na terra de Israel, principalmente de crianças que eram oferecidas em sacrifícios para um deus chamado Moloque. E o Eterno diz que vocês não devem macular a terra onde eu vivo, pois eu, Adonai, vivo no meio do povo de Israel. Então perceba que o Eterno não aceita em forma alguma que haja entre o povo de Israel sangue inocente sendo derramado. O sangue do assassino, quando era derramado, não era considerado assassinato. Por quê? Porque não era um sangue inocente. Quando alguém inocentemente é assassinado, o Eterno então considera isso como sangue derramado, sangue inocente derramado. Inclusive as crianças, né, que foram oferecidas como sacrifícios para Moloque, é sangue inocente sendo derramado. Isso aconteceu muito com o povo de Israel, infelizmente, né, ao ponto do Eterno ter que enviar a Babilônia para levar esse povo cativo, para poder ensinar eles a reconhecer os seus pecados e, quem sabe, assim fazer techuvá e retornar para o Eterno. No próximo capítulo, que é o último capítulo da porção, vai novamente falar sobre as filhas de Zelofeade, pessoal. A gente não vai ler também todo esse capítulo. O que vai dizer esse capítulo? Vai dizer que os descendentes de Manassés, eles vão chegar até Moshe e vão dizer para Moshe: olha, Moshe, ficou decidido que as nossas parentes, né, a filha de Zelofeade, pelo fato delas não ter irmão, elas vão ficar com a herança do seu pai. Mas a gente esteve pensando aqui e tem um problema para resolver. Por quê? Imagina que essas moças, elas venham casar com homens de outras tribos. Isso vai virar uma confusão, Moshe, porque como pode pessoas de outras tribos ter terra dentro do nosso território? Isso não pode.
E de fato eles estavam corretos, tá, pessoal? O Eterno vai dizer que isso está certo. Por isso ficou definido, ficou decidido que as mulheres, quando tiver herança, elas têm que casar com homens que pertencem à sua tribo. Imagina se essas meninas, eu vou mostrar novamente o mapa para vocês. Aqui está o mapa como ficou dividido a terra de Canaã. Veja só, as filhas de Zelofeade habitavam aqui, ó, nessa região amarela aqui, onde está a tribo de Manassés. Imagina que elas casassem com alguém aqui da tribo de Yehudá. Quando as mulheres casavam, elas iam morar com o seu marido. E como ficaria a terra delas? O marido delas, que moraria aqui em Yehudá, não poderia ter território lá dentro da tribo de Manassés, tá, pessoal? Cada tribo tinha a sua terra. Nenhum descendente de Judá poderia ter terra dentro de Manassés ou dentro de Gade, ou seja, dentro de uma outra tribo. Eles tinham que ter terra somente dentro do seu território. Então o Eterno achou justo essa reivindicação aí dos descendentes de Manassés e ficou então definido que quando mulheres tivessem herança, elas teriam que casar com homens dentro das suas tribos, para que não houvesse esse problema da terra, para que parte do território de uma tribo não passasse a ser de outra tribo. E no último verso vai dizer que estes são os regulamentos, as regras outorgadas por Adonai, por intermédio de Moshe, ao povo de Israel, isso nas planícies de Moabe, junto do Jordão, diante de Jericó. Então Moshe deu aí os últimos detalhes, as últimas instruções, porque muito em breve o povo já vai atravessar o Jordão e eles precisariam ter tudo isso definido. Porque imagina eles passar o Jordão e depois que eles estiverem lá dentro da terra, eles iam pensar o que eles iam fazer. Não, eles têm que atravessar o Jordão já ciente de tudo que eles iam fazer. Por isso que o Eterno, por intermédio de Moshe, deu todas essas instruções aqui antes da morte de Moshe. E assim, pessoal, vai finalizar o Sefer Bamidbar, o livro de Números, que teve ao todo 10 porções. Esse livro é um livro mais histórico, que narrou toda a trajetória do povo aí pelo deserto, né, começando na inauguração do Mishkan. Então isso quer dizer o quê? Que o livro de Bamidbar narrou um período de 39 anos, porque ele começou a narrar desde o momento da inauguração do Mishkan, desde o momento que Adonai ordenou que fosse feito o primeiro censo. Ele narrou toda a trajetória aí, né, pelos estágios. Agora nessa porção, o Eterno mandou que Moshe colocasse na ordem cada um dos estágios que o povo tinha passado, mas que a Torá não tinha citado. Por isso então, o Eterno mandou que Moshe colocasse na lista todos os 42 estágios. No próximo Shabat, pessoal, vamos iniciar já o Sefer Devarim, o último livro da Torá, aonde Moshe vai fazer o seu último discurso, né, no seu último dia de vida, porque todo o livro de Devarim é o discurso que Moshe vai fazer no seu último dia de vida, no dia 1 do mês 11, a exatos 180 dias depois da morte de Aharon. Moshe vai morrer, só que antes dele partir, ele então vai fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu pelo deserto, vai relembrar todos os mandamentos e vai dizer para o povo que Adonai colocou diante deles duas opções: bênção ou maldição. Bênção quando obedecer e maldição quando desobedecer. Então, se o Eterno permitir, no próximo Shabat, a gente vai iniciar o Sefer Devarim. E para finalizar esse livro, né, como é tradição, a gente sempre recita essa frase que eu quero convidar você para recitar comigo, que diz assim: Hazak, Hazak, Venite Hazek. Sejam fortes e seremos fortalecidos. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa que a gente comentou, que a gente leu na porção de hoje. Desejo que você tenha uma ótima semana. Que Adonai abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá.
דרכך, אדוני, ואיש מרעך, יאה אדוני פניו אליך, והוא ניכר, יישא אדוני פניו אליך, ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade, e põe em ti a sua paz. Assim seja.